Olá, pessoal, bem-vindos à aula número 16. Nessa aula, nós vamos abordar o tema nefrite lúpica. Então, nefrite lúpica sobre a luz da lua e da ciência. Nós sabemos que o termo lúpus eritematoso sistêmico recebeu essa denominação porque, quando descrito originalmente, os clínicos descreviam as lesões cutâneas, que eram características da doença, como semelhantes à mordida de lobo, caracterizando ali as lesões do lúpus cutâneo agudo ou do lúpus cutâneo crônico. Ao longo desta aula, nós vamos tentar descrever, desde o momento da descrição da doença, passando por todos os avanços científicos até os complexos sistemas de tratamento atual, com foco principal na nefrologia, ou seja, abordando principalmente as manifestações que correspondem à nefrite lúpica. Bem, afinal, o que é a nefrite lúpica? Ela é o protótipo das glomerulonefrites que são causadas por imunocomplexos. Nós sabemos que as glomerulonefrites são aquelas doenças que cursam com alterações inflamatórias e proliferativas no glomérulo, ou seja, nós temos proliferação na área mesangial, nós temos proliferação ali endocapilar, com ocupação do interior do lúmen capilar com células inflamatórias, com células endoteliais do próprio endotélio capilar glomerular, e a obstrução ali do lúmen capilar glomerular reduz a superfície de filtração e comumente causa ali insuficiência renal, que pode variar desde leve a grave. Essas glomerulonefrites, elas podem ser causadas por imunocomplexos, quando está relacionada a complexos antígeno-anticorpos, podem ser paucimunes, quando na imunofluorescência nós não encontramos depósitos imunes relevantes, e algumas delas associadas à presença do anticorpo antimembrana basal glomerular, que nós encontramos na imunofluorescência direta de uma amostra de biópsia renal. Então, por que ela representa o protótipo das glomerulonefrites que envolve imunocomplexos? Porque ela se caracteriza por apresentar depósitos de uma variedade de imunoglobulinas, desde IgA, IgM, IgG, fatores do complemento, tanto da via alternativa quanto da via clássica, ou seja, C3, C4, C1q, e pequenas cadeias leves, né, como as cadeias kappa e lambda. É por isso que a imunoglobulina, a imunofluorescência indireta do lúpus, ela é conhecida como full house, do inglês casa cheia, justamente porque se caracteriza por apresentar uma enorme variedade de imunoglobulinas depositadas ali, tanto no mesanjo quanto ao redor das alças capilares glomerulares. E também ela é uma complicação comum do lúpus eritematoso sistêmico, naquele lúpus ali que acomete principalmente os pacientes mais jovens, entre 15 e 50 anos de idade. Ela vai acometer ali mais ou menos metade destes pacientes, ou seja, é uma manifestação extremamente comum. Isso, a importância vem de que grande parte destes pacientes falecem mais precocemente do que aqueles pacientes lúpicos que não cursam com nefrite lúpica, ou seja, ela é uma manifestação que está associada a pior prognóstico. O paciente com lúpus que tem nefrite lúpica tende a apresentar menor sobrevida. O lúpus, ele é o quê? É uma síndrome clínico-laboratorial, então ele se caracteriza por uma série de achados clínicos que não são melhor explicados por outras doenças ou outros diagnósticos diferenciais, e uma série de critérios imunológicos que levantam a suspeita de que existe uma autoimunidade, ou seja, nós encontramos uma série de autoanticorpos que estão associados à doença. Ele é definido através de critérios e de sistemas de pontuação, visto que não há uma maneira exata de se dar esse diagnóstico. A nefrite lúpica, ela pode envolver ali desde casos bastante leves, que sequer vai ter manifestações clínicas, não altera a creatinina, não altera o sumário de urina, então não temos proteinúria, não tem hematúria, até casos gravíssimos em que o paciente
perdem a função renal rápido e progressivamente, em questão ali de semanas a meses, podendo inclusive ter manifestações extrarrenais que coloquem em risco a vida do paciente ou, no mínimo, coloquem em risco a função renal e o paciente tem a chance ali de ficar em diálise definitivamente. Então, há uma grande variedade de apresentação clínica da nefrite lúpica. Nós podemos ter ali desde casos em que não há manifestações clínicas, a casos que cursam com proteinúria assintomática, com ou sem hematúria microscópica assintomática, até casos que cursam com a disfunção renal assintomática, que nós só descobrimos quando fazemos um exame de creatinina e notamos que a creatinina está alterada, normalmente com sedimento urinário ativo, ou seja, na presença de proteinúria e hematúria no EAS, e também casos ali que o paciente já se apresenta com insuficiência renal aguda rapidamente progressiva, evoluindo ali com uremia, hipervolemia e necessidade de diálise. Nós encontramos ali um sedimento urinário ativo, suspeitamos de glomerulonefrite rapidamente progressiva e na biópsia nós frequentemente encontramos ali critérios que nos permitam dar o diagnóstico de lúpus. Então, por que esta apresentação, eu diria ser a mais importante ali para dar o diagnóstico de lúpus? Porque ela por si só é capaz de definir o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Nos antigos critérios do Colégio Americano de Reumatologia, em 1997, não havia a possibilidade de dar o diagnóstico de lúpus se a manifestação fosse exclusivamente renal, ou seja, se o paciente cursasse com um quadro de nefrite, de glomerulonefrite que possuísse características de lúpus. Mas, de acordo com os critérios mais recentes, já é possível dar esse diagnóstico, o que configurou o que nós passamos a chamar de lúpus renal isolado. E o que é isso? Vamos explicar melhor agora.